Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos então à nossa aula, na qual a gente vai falar sobre sistemas PINs e MES. Eu coloquei a aula 22, mas pela sequência que a gente seguiu, eu não sei ao certo se é 22, acredito que não, tá bom? Porque é a sequência normal das aulas. Hoje, né, a gente ainda não sabe o que é um sistema PINs e MES, a gente vai descobrir hoje, e a pergunta que eu quero responder nessa aula é a seguinte: o que há em comum entre os sistemas PINs e MES, tá bom? Até o final da aula a gente vai conseguir responder essa pergunta. Muito bem. Até esse momento, então, né, o que foi que a gente viu? Até agora, a gente já viu, pegando como base a pirâmide de automação, a gente já estudou o sistema de supervisão, que está aqui no nível 3, né? Compõe aí são compostos, na verdade, né, pelo sistema SCADA e pelas interfaces homem-máquina, tá certo? E a gente já estudou também o que liga, o elemento, né, que faz a ligação entre os diferentes níveis da nossa pirâmide, né, que estão representados aqui, ó, que são os sistemas de comunicação. Então a gente já viu, por exemplo, como é que funciona de uma maneira básica as redes Ethernet, TCP/IP. A gente viu um pouquinho aqui sobre o Profibus, né, que aparece nas duas camadas inferiores. Os outros, as outras componentes, né, os outros níveis da pirâmide de automação, a gente estuda ela em outras disciplinas do nosso curso, né, por exemplo, na disciplina de controle, na disciplina de instrumentação e acionamentos, tá certo? E o que a gente vai ver agora para a gente ter, pegando como base de novo a pirâmide de automação, para a gente ter uma visão geral dela. Faltou a gente trabalhar aqui com o nível 4, que é a parte de gestão da planta, tá certo? E o nível 5 aqui, o último nível, que é o nível de gerenciamento corporativo, tá bom? É o que está mostrando aqui para a gente no slide. No nível 4, no nível de gestão, aqui está colocado só como MES, mas a gente tem basicamente dois sistemas aqui nesse nível 4. São os sistemas PINs e os sistemas MES, que são o objetivo da nossa aula de hoje, tá bom? E a gente tem no nível 5 aqui, né, no nível de gerenciamento corporativo, a gente tem um sistema, aqui quando eu falo sistema eu me refiro a um software, que é chamado de ERP, que basicamente faz todo o controle aqui do nível 5, tá bom? Ele tem todos os pacotes funcionais, né, para implementar o gerenciamento corporativo. Muito bem. Como eu falei, no nível 4, né, que é o objetivo da nossa aula de hoje, a gente tem a gestão da planta, que são os sistemas PINs e sistemas MES. Então vamos ver o que é cada um desses sistemas, né? Lembrando, o objetivo da nossa aula é ver qual que é a relação, o que há de comum entre os sistemas PINs e MES. O PINs, na verdade, é uma sigla, né, que do inglês significa Process Information Management System, ou, traduzindo isso aqui, sistemas de gerenciamento de informações de processo, ou sistemas PINs, como são conhecidos. Eles são sistemas que eles fazem o quê? Eles fazem a aquisição de dados do processo de uma maneira contínua. Então, é basicamente um software, está aqui representado, né, o meu PINs aqui, por meio de como se fosse um servidor, né, o que a gente representa aqui no servidor, e um banco de dados. Então, o que ele faz de uma maneira generalizada? Ele vai na planta aqui, nas diferentes fontes de dados, né, IHM, arquivo de dados aqui, como por exemplo o OPC, CLPs, SDCDs, tudo que é fonte de dados, ele recolhe as informações e grava nesse banco de dados aqui, certo? Ele concentra todas as informações dessas diversas fontes, né? VLC, SCADA, SDCD, sistemas, interfaces OPC, ele vai concentrar tudo no mesmo banco de dados histórico, certo? Muito bem. Isso é a definição básica do que um sistema PINs faz. Uma vez que essa informação está guardada aqui nesse banco de dados, né, o sistema PINs também ele vai fornecer essas informações para os clientes, que a gente chama de clientes PINs, de diversas formas, né? Ele pode mostrar isso na forma de tabela, na forma de gráfico de tendência, de sinóticos. O usuário pode verificar esse banco de dados aqui utilizando Excel, fazer uma consulta SQL, né, que é
um sistema de gerenciamento de banco de dados, o SQL, ele pode fazer uma consulta dessa direta ao banco, tá? Então, ele vai mostrar isso aqui de diferentes formas, como está escrito. O PINS é basicamente isso. É um software que vai fazer a coleta de dados, armazenar esses dados aqui de uma maneira contínua, tá bom? E pegar esses dados mostrando ao usuário. E geralmente, né, qual que é a característica maior do sistema PINS? Ele vai mostrar esses dados gerando informação, né? Na verdade, ele pega os dados, transforma em uma informação e essa informação ela vai gerar algum tipo de conhecimento, tá? Não é simplesmente os dados brutos. O sistema PINS, ele pega esses dados aqui e transforma esses dados de uma maneira que ele dê para a gente um conhecimento específico da planta, ok? Então, esse é o maior fim, vamos falar assim, de um sistema PINS, ok? Sistemas PINS, de uma maneira geral, eles podem ser divididos em 3 partes principais. A primeira é chamada de historiador de processos, que é essa parte, de novo, representada aqui na arquitetura, tá bom? Essa aqui é a arquitetura geral de um sistema PINS. O historiador de processos, ele que é responsável por coletar os dados aqui das diversas fontes, tá? E armazenar nesse banco de dados. Então, isso é uma parte ali do software que a gente chama de historiador. Vou falar que seria a parte principal, tá certo? A segunda parte seria a interface gráfica. A interface gráfica ela vai fazer o quê? Ela vai pegar os dados que estão armazenados aqui no banco de dados. Esse aqui é o símbolo que representa um banco de dados, tá bom? E vai mostrar isso aqui de alguma forma, né? Que a gente falou por meio de uma tabela, gráficos, relatórios e assim por diante. Geralmente, o próprio software do sistema PINS, né? O fornecedor, o fabricante desse software, ele já tem esse módulo aqui de interface gráfica, tá? Então, quando você já compra o sistema PINS, ele já vem com um conjunto com todos esses módulos. Alguns fabricantes também eles fornecem uma interface via Excel, então você consegue abrir os dados armazenados no Excel, ou também via navegador web. Então você pode usar qualquer navegador web para acessar as informações, tá bom? E isso são características específicas de alguns fabricantes. E por último, né, a terceira parte seria as aplicações clientes complementares. Por quê? Já que você tem os dados aqui todos salvos em um banco de dados, você pode utilizar outros softwares que não o software PINS, tá certo? Para acessar esse banco de dados e gerar informação a partir dele. Então, esse seria aqui a terceira parte principal de uma aplicação PINS, tá bom? Aqui está representado por um notebook, mas a figura, nesse caso, não representa muito. O que a gente tem que lembrar é que são componentes, vamos falar que a gente chama componentes de terceiros, tá bom? São softwares que estão fora do pacote principal do sistema PINS. Muito bem. E quais seriam as principais funcionalidades de um sistema PINS, né? A gente pode citar. A primeira delas seria a compressão de dados históricos. Eu acredito que seja a mais importante delas, né? Qual que é a diferença de um sistema PINS para um sistema qualquer que vai armazenando dados em um banco de dados? O sistema PINS, ele faz essa compressão de dados. Você consegue, por meio de um sistema PINS, armazenar dados por 10 a 15 anos, de maneira ininterrupta, tá bom? Então, você consegue guardar informação de muito, muito tempo. Como é que ele faz isso? A primeira coisa é que um sistema PINS ele guarda apenas 2 informações, né? Para cada variável do seu processo, ele vai guardar ali a data e hora e o valor. Então, se você tem uma variável sendo armazenada do sistema PINS, ele vai guardar ali apenas a data e hora, né? Que a gente chama de timestamp, ok? E o valor daquela variável. Ele faz também a compactação, né? O que a gente poderia pensar? O comum, né? E que os outros bancos de dados, outros sistemas que não são sistemas PINS fazem é o quê? Ele amostra a minha variável aqui a cada 1 segundo e vai armazenando o valor, tá certo? Depois, para eu
mostrar esses valores, né, por meio de um gráfico, por exemplo, é só a gente ligar esses pontos que a gente tem o gráfico da minha variável. Então, a cada 1 segundo aqui, eu iria guardar uma informação. Reparem aqui que eu tenho alguns pontos em branco e alguns pontos em azul. Os pontos em branco seriam os pontos que seriam descartados em um sistema PINS, né? Então, eu teria apenas esses pontos armazenados. O que o sistema PINS ele leva em consideração para armazenar o dado ou não? Ele pega uma faixa de variação e ele verifica se naquela faixa de variação o meu ponto está dentro ou fora. Se o ponto está fora, significa que ele saiu, né, teve uma mudança significativa nessa taxa de variação. Então, ele armazena o ponto. Okay? Se o ponto continua dentro daquela taxa de variação, ele não armazena. Seria como se o ponto mantivesse constante ali aquela taxa de variação. Então, por isso que ele descartou esse e esse ponto, descartou esse e esse ponto, esse e esse ponto, ok? Porque esses pontos estariam dentro da taxa de variação, né? Se eu ligasse, por exemplo, uma reta aqui, repare que esses pontos estariam bem próximos da reta. Se eu ligar esse com esse ponto aqui também estaria bem próximo da reta. Então, com apenas esses 5 pontos, se eu ligar eles por meio de uma reta, eu consigo representar de uma maneira bem próxima, né, a reta real. Então, é dessa forma que eu consigo fazer a compactação de dados em um sistema PINS, e é a principal característica desses sistemas. Muito bem. Outras funcionalidades, né? Ele faz a interface com o ERP, que é um tópico que a gente vai ver mais adiante, tá bom? A gente chama essa interface de middleware, né? Que seria o quê? Um software intermediário ali entre o ERP e o chão de fábrica. O ERP ele geralmente não se comunica diretamente com a base da pirâmide de automação, que a gente chama de chão de fábrica, né? Ela faz isso por meio do sistema PINS. Então, o gerenciamento, o nível de gerenciamento, ele pega informações do sistema PINS, ok? Essas informações vêm do chão de fábrica e quando ele precisa enviar informações para o chão de fábrica, ele faz isso por meio do sistema PINS também. Então, por isso a gente chama eles de middleware, né? Como seria um software intermediário. Outra funcionalidade de sistemas PINS é o que a gente chama de genealogia. O que é a genealogia? É fazer um rastreamento dos itens que são consumidos e dos produtos finais gerados. Por exemplo, eu quero rastrear todos os componentes que eu utilizei no meu processo para fabricar o produto final, né? Por exemplo, eu quero saber que hora que ele foi introduzido na linha, qual que era o lote de produção a que ele pertencia, quem foi que realizou a montagem, tá certo? Então, tudo isso eu consigo por meio de um sistema PINS, que seria esse rastreamento geral aí dos componentes consumidos. E por meio dele também eu consigo fazer o controle estatístico de processo, que é chamado de CEP, tá? Controle estatístico de processo. É o que? Eu quero verificar se os meus componentes eles estão dentro de limites aceitáveis. A gente faz isso por meio de cartas de controle, né? Uma das opções é exatamente isso aqui, ó. Então eu teria aqui o que, por exemplo? Uma linha central seria o meu valor que eu quero, né? O valor ideal, aqui, por exemplo, está 22. Aqui pode ser uma dimensão de uma peça, por exemplo, tá bom? Pode ser a temperatura de saída de determinado reator, por exemplo. Então, eu tenho uma linha base e eu tenho os limites superiores, né, que a gente chama de LSC, limite superior de controle. Eu tenho o limite inferior, que a gente chama de LIC, que é o limite inferior. E aqui eu consigo ver, né, eu vou mostrando meus componentes de tempos em tempos, eu consigo ver se eles estão dentro dos limites superior e inferior. Então, isso a gente chama de carta de controle. Ou por meio de relatórios mesmos, que é o que a gente está mais acostumado, tá bom? Muito bem, pessoal. Então, isso é a parte de sistemas PINS, uma visão geral, tá bom? O que a gente tem que lembrar aqui dos sistemas PINS é que eles são utilizados basicamente em indústria de variáveis contínuas, tá? Igual eu falei lá no início, que medem pressão, vazão, temperatura, ok? E tem essas funcionalidades
que a gente viu, controle estatístico de processo, eu posso também ter a parte de armazenamento e compactação de dados, né, que é o ponto principal dos sistemas PIMS, ok? E vou cortar o vídeo por aqui para não ficar muito grande. Na parte 2, a gente já começa a falar de sistemas MES, tá bom? Obrigado, até a próxima aula.